Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha aí, ao vivo, no domingão. Só que não é domingão de apresentador, não. É domingão de manifestação, hein? Lembra disso? Não é domingão do outro, é domingão de manifestação. Bom, tema de hoje: o bem vencerá o mal. O bem vencerá o mal. Ih, André, você vai falar do quê? Da onde você está tirando isso? Eu vou colocar num contexto para que a gente reflita e pense nesse contexto. Eu diria, no contexto, eu vou chamar de cósmico, eu vou chamar de universal. Por quê? Muitas vezes a pessoa acredita que todas as manifestações sagradas, que o texto sagrado, os textos sagrados judaicos, os textos sagrados cristãos são apenas de religiões, para se falar apenas de assuntos religiosos. Não. São textos universais, são textos cósmicos, eu chamaria assim, e merecem uma interpretação. Então, eu vou trazer hoje muito do que está no Apocalipse, mas da seguinte forma, a partir do texto. Eu não vou dar interpretação, porque o que as pessoas muitas vezes ouvem são interpretações, e aí todas as interpretações divergem num ponto, em outro, aquela coisa toda. Eu vou trazer o texto e hipóteses, que você, meu ouvinte, você está acostumado com isso, é sempre um convite ao raciocínio. Você pode concordar comigo ou discordar, e está tudo bem. Você pode dizer, não é bem assim, André, vou te corrigir, está ótimo. Pode corrigir, pode pensar diferente. Aqui, realmente, o que a gente tenta fazer é alguma coisa democrática, não de uma visão única que é imposta. Não, cada um tem sua visão e eu respeito todas. Então, é um convite à reflexão. A certeza que temos é que o bem vencerá o mal. Isso está muito claro no texto chamado Apocalipse. O Apocalipse foi escrito por João Evangelista, na ilha de Patmos. Ele estava num retiro na ilha de Patmos. Ele teve uma visão sobre o futuro e a partir daí escreveu o texto Apocalipse, que em inglês é The Book of Revelation, o livro da revelação, porque revelava naquela época tudo o que iria acontecer no futuro da humanidade. E são revelações realmente muito confiáveis, porque muito que está no texto já aconteceu ou está acontecendo, como nós veremos daqui para frente. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP. Então nós da Psicologia Social sempre estudamos os fenômenos sociais e por todas as perspectivas. Então pelas perspectivas culturais, pelas perspectivas científicas, filosóficas e culturais. Então os textos sagrados fazem parte da perspectiva cultural, muito mais cósmica do que normalmente a gente pensa. Não é só um texto religioso para trazer ideias religiosas, para acalmar as pessoas, não é isso. É um texto cósmico, de coisas muito mais importantes do que parecem no primeiro momento, com interpretações incríveis, várias formas de se interpretar. Então, doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Usarei como referência no programa de hoje o texto do Apocalipse. Como eu disse, foi escrito por João Evangelista. E esse texto nos garante, nos demonstra, e é um texto que já se mostrou verdadeiro em tantas ocasiões, que o bem vencerá o mal. Isso é claro. Como é que é a questão? Então a discussão é como. Que o bem vencerá o mal é claro. E podemos ter muito, neste momento, o bem vencendo o mal de uma forma muito mais rápida do que pensamos, ou do que avaliamos. Então a vitória será do bem. Como é que é a dúvida, E eu colocarei hoje alguns pontos de partida. Bom,
Já temos muitas evidências. O que é a palavra evidência? Porque é um termo técnico em ciência e em filosofia. É um termo que foi usado por René Descartes. Então, quando ele dizia evidência, é algo que se evidencia. É algo que já não faz mais parte de hipóteses, especulações. Então, por exemplo, num dia chuvoso, quando você fala está chovendo, é uma evidência. Você põe a mão lá fora e sente a chuva. Então, é uma evidência. Então, tem coisas que se evidenciam. Então, já temos muitas evidências de que estamos no período de que João Evangelista descreveu como sendo a Apocalipse. Então, já não é mais hipótese, especulação, já temos muitas evidências que realmente estamos neste período. E houve muitas checagens e aí sim várias religiões checando e chegando a essa conclusão. Segundo, a visão que eu estou trazendo é uma visão cósmica, uma visão universalista, uma visão mais abrangente possível e independente das várias interpretações religiosas, respeitando todas. Há um respeito profundo por essas visões. Temos estudiosos profundíssimos, né? Eu não citaria nenhum para não fazer nenhum tipo de injustiça com os demais, mas temos na atualidade muitos estudiosos profundíssimos da religião, conheço alguns que tenho toda a admiração e das várias vertentes cristãs e das várias vertentes judaicas também, e de outras religiões, claro que sim. Então temos estudiosos profundíssimos, então todo o respeito às várias visões religiosas. Agora, essa visão procurará ser cósmica e universalista, o mais abrangente possível e fiada no texto, e não aqueles malabarismos que você tenta provar que o texto falou A, mas falou B e a conclusão é C. Não, não é isso. Bom, terceiro, por isso falarei da Apocalipse conforme está no texto de João Evangelista. Então eu vou mostrar para você, o texto é este e a conclusão que nós podemos chegar é essa. Aí você pode chegar em outra conclusão, mas podemos chegar nesta conclusão. Então eu vou te dar uma forma de interpretação. Existe uma ciência chamada hermenêutica, é a ciência da interpretação. E ela foi muito forte primeiro na religião, a hermenêutica, né, dos textos sagrados. Então, o estudo profundo. Hermenêutica vem de Hermes. Qual Hermes? O Hermes Trismegisto, o pai da alquimia que fazia as coisas seladas hermeticamente e que você, ao tirar o selo, ao remover o selo, você adentra no mistério, você começa a revelar os mistérios. Então, vem disso a hermenêutica, né? Então, a hermenêutica é a ciência que faz a interpretação, é a ciência das interpretações. Partindo do ponto de vista de que estamos no seguinte momento de Apocalipse, então eu estou partindo do pressuposto de que estamos no seguinte momento. E aí você já pode dizer, discordo, acho que estamos em outro momento. E eu respeito as várias visões, discordo disso, discordo daquilo, perfeitamente. E respeito profundamente, porque sei que tem estudiosos muito sérios. E é inclusive para esses estudiosos sérios que eu faço o programa de hoje. A batalha final e o juízo universal. A batalha final e o juízo universal. Acredito que estejamos na batalha final, sim. The Final Conflict, como é chamado em inglês, sim. E o bem vencerá essa batalha. Vejamos o que diz o texto. Então, como eu disse para você, eu estou lendo o texto e estou dando uma sugestão de interpretação. E aí você pode concordar ou não. E tem toda a liberdade e todo o meu respeito e toda a minha admiração na conclusão que você chegar. André, cheguei numa conclusão que é muito semelhante da sua. Maravilha. Cheguei numa conclusão diferente. Maravilha. É para a gente pensar. Para a gente pensar. Que a vitória do bem está assegurada, está.
como será é que é a discussão. Esse que é um ponto importante. Então, Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Olha o que diz. E depois que os 1000 anos forem cumpridos, será desamarrado Satanás da sua prisão e sairá e seduzirá as nações Agog e Amagog e os congregará para dar batalha, cujo número é como a areia do mar. Então, haverá um grande conflito. E eu entendo que já estamos nesse conflito. Na minha interpretação, nós estamos em plena guerra híbrida, em pleno momento de uma guerra híbrida, que tem os três pontos importantes. O econômico, então é uma guerra econômica, o ponto de vista midiático, de divulgação, de comunicação, que também está havendo uma guerra de informações, e o ponto de vista biológico, né? Uma guerra biológica com micro-organismos e tudo mais. Então, na minha opinião, já estamos numa guerra híbrida, porque não é possível uma guerra nuclear. Todo mundo sabe que se houvesse uma guerra nuclear, o planeta duraria 20 minutos, 30 no máximo, numa guerra nuclear. Então, é uma guerra híbrida que eu entendo que está acontecendo. E eu vou falar dos detalhes. Então, eu entendo que esse trecho se refere à batalha espiritual atual. Concorda? Discorda? Respeito as duas posições. Vamos lá para um outro trecho. E subiram sobre o âmbito da terra e cercaram os arraiais dos santos e a cidade querida. Vamos lembrar que naquela época havia uma cidade querida que o texto bíblico se referia, que era Jerusalém. Na época atual existem várias cidades queridas. Então, as cidades queridas hoje não existiam naquela época. Então, quando fala de uma cidade querida, é sobre várias cidades queridas do planeta, que existem hoje e não existiam naquela época. Não dava para se referir a uma cidade específica, porque naquela época a cidade não existia. Então, falou cidade querida. Então, sobre as várias cidades queridas. Só que na sequência, né, que essa batalha iniciou e estava dominando o planeta, que eu acho que é na época atual, aconteceu o seguinte. Isso está no texto do Apocalipse, na sequência, tá? Bem na sequência. Mas desceu do céu, por mandato de Deus, um fogo que os tragou. Então, as pessoas do mal. E o diabo que os enganava, então os seres espirituais que estão na liderança, que enganam a população, foi metido no tanque de fogo e de enxofre. Olha aí, foi derrotado. Onde assim a besta, e eu vou falar logo sobre a besta, numa interpretação do que seria, como o falso profeta, numa interpretação como seria, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, o bem vencerá o mal, isso já está assegurado, isso já está garantido. A questão é como. E aí eu vou dar algumas interpretações, e algumas delas já me parecem muito viáveis, e eu tive que mudar meu ponto de vista, né? Então tem o famoso número 666 do anticristo, você sabe disso, né? E olha que interessante, eu mesmo tinha uma versão que seria tal pessoa, mas tal pessoa, mas tal pessoa, mas olha bem o seguinte. A sexta letra de vários idiomas semíticos, inclusive o hebraico, que nós chamamos de W, mas é Val e tem outras denominações. Então, o W do hebraico e de várias línguas semíticas é 6. www, World Wide Web, que é a internet. Esse é o anticristo 666. E eu acho que essa interpretação matou toda a charada. Eu ouvi uma pessoa há pouco, né, que trouxe essa interpretação e eu me convenci. Então, o anticristo 666 é www, World Wide Web. É a própria internet divulgando uma série de inverdades, desinformando, trazendo fake news e tudo mais.
Então, é nesse sentido. Não que a internet deva acabar, não precisa acabar, mas precisa trazer conteúdos a partir de agora mais verdadeiros, né, no mundo inteiro. Então, acho que esse mistério, por essa interpretação, eu acho que está muito clara. E eu acredito já nessa interpretação, eu tive que mudar minha forma de ver para chegar nessa conclusão. Bom, e no caso da besta, aqui é uma hipótese, né? Não posso dizer que seja isso, mas a besta pode ser a nova ordem mundial. O que você acha? Os poderosos do mundo, os donos do mundo, né, em guerra com o mundo inteiro, para dominar as pessoas, para dominar as populações. Nova ordem mundial, vou explicar novamente, é aquela organização econômica, como os poderes econômicos se organizaram depois da dissolução da União Soviética e ponto final, é só isso. Então, é como se organizaram. Só que contra o mundo num plano perverso. Então, na minha opinião, aqui é uma doxa, é uma opinião, aqui é uma hipótese, a besta é a nova ordem mundial. E o falso profeta, isso algumas pessoas têm me falado e eu tenho me convencido cada vez mais que pode ser esse daí, pode ser este. O falso profeta, de acordo com muitas pessoas, seria o atual Papa, Francisco I, né? O que você acha? Será que é ele mesmo? Não, André, André, você vem com as suas teorias aí. Tá bom, aqui é uma hipótese mesmo, você pode concordar ou discordar, mas, nossa, parece, né? Parece bastante que seja ele, né? E na sequência, trazendo muito otimismo, vem a questão da Nova Jerusalém. Antes, eu quero só dar uma dica para você. Você imagina agora, no final de ano, você, para comemorar, tá com uma camiseta de uma baita de uma onça. Chegou a hora da onça beber água. Você não gostaria de comemorar dessa forma? Então, eu vou dar uma dica para você. Tem uma loja, ela está na internet, você procura pela internet da Fauna, ou entra em contato com o representante no 997270921, 997270921, e imagina, chegou a hora da onça beber água? Então você imagina você com uma onça estampada aqui, olha que beleza, muito bonita, numa camiseta, para comemorar o fim de ano, né? Uma comemoração e tanto. Então, mas existem outros animais e é uma produção de camisetas que vai ajudar algumas entidades de proteção da natureza, inclusive. Então, eles têm toda a causa ambiental e tudo mais. Então, realmente é uma oportunidade tanto. Se chama Da Fauna. Da Fauna. Você encontra na internet e vai logo escolher. Então, tem vários outros animais. Eu estou falando da onça porque é o que eu escolhi para mim, né? Eu escolhi da onça porque eu acho que está na hora da onça beber água, né? Eu estou falando em códigos, tá bom? Ok. Então, temos o seguinte. Temos agora a promessa da Nova Jerusalém. Então, na sequência, tudo isso aconteceu, o mal ser derrotado, o diabo ser afastado, né? E tudo mais, temos a Nova Jerusalém, que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. De novo, eu estou fazendo uma interpretação mais cósmica, mais universalista. Não é desta visão religiosa ou daquela visão religiosa, com imenso respeito pelas várias visões religiosas e pelas várias interpretações. Imenso respeito. Eu mesmo converso muito com estudiosos, né, das religiões e tenho conversas profundas e inclusive eles me trazem dados muito interessantes. Esse do 666 www foi um religioso que me trouxe essa visão e eu concordo plenamente, né? Então, concordo
coloco algumas posições, respeito todas as posições, mas procuro ver de uma forma bem mais universalista, bem mais cósmica. Entendo que Deus, ou a inteligência suprema, é o Deus cósmico, é do cosmos, não é do planetinha Terra, é do cosmos inteiro. Então é um poder que a gente, num primeiro momento, é inimaginável para a gente. Então é um poder que é muito mais do que um monte de inimigos com estratégias do mal, etc. Isso é uma migalha perto do poder cósmico. Por isso o poder cósmico vai vencer neste momento histórico, né? Então, a Nova Jerusalém, capítulo 21, versículo 1. E vi um céu novo e uma terra nova. Pronto, uma renovação. É nesse sentido. Quando se fala em final dos tempos, é final dos tempos conhecidos, para surgirem novos tempos. E a Nova Jerusalém, o que é? Uma nova civilização, que virá logo após que derrotarmos o mal. O mal será derrotado, isso é uma certeza. Como, quando e tudo mais, me parece que quando estamos muito brevemente para isso acontecer, mas como é que é a pergunta que se faz. Mas o mal será derrotado. E aí vamos lá para capítulo 21, versículo 6. Também me disse, tudo está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O ser que surge, que as religiões cristãs colocam como sendo o Cristo. E não temos por que duvidar disso, né? A religião cristã coloca como sendo a segunda vinda do Cristo. As religiões judaicas colocam como a vinda do Messias. Então todos estão esperando por um mestre na nossa terra. Só que os judeus pensam de um jeito, os cristãos pensam do outro, mas todos estão esperando pelo Messias, pelo Salvador, sim, né? Então, o que este Salvador da Terra, do planeta, diz, está aqui, também me disse, tudo está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que é a vitória do bem sobre o mal, a vitória definitiva, no final conflict, no conflito final, e teremos agora, neste momento, tudo acontecendo para a vitória do bem. Então, isso aqui, inclusive, é uma mensagem de esperança por você que quer tanto o bem do mundo, por você que luta para que o bem prevaleça na Terra. Então, você que tem essa esperança, você que tem fé, você que está nessa busca, redobre sua esperança, redobre a sua fé. O bem vencerá. Vamos ver como. A única pergunta é como. Quando já está quase respondida, é o momento atual, mas como é a grande pergunta e as coisas já estão se demonstrando como vão seguir. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.